Estamos agora na nossa aula do episódio 8 da série Arte e Cognição, e hoje eu vou falar para vocês da interface da arte com a percepção do corpo. E esse corpo é percebido de diversas formas, de diversos níveis de complexidade. Então, eu preparei um caminho aqui para essa aula muito bonito, que mostra como o corpo expressa seus sentimentos, né? E principalmente a partir de grandes artistas que trouxeram expressões incríveis, muito fortes, inclusive, né? O impacto do sistema límbico, das emoções, né? Que o sistema límbico é responsável pelas emoções, na expressão do corpo na arte, né? E queria convidar vocês também para estarem comigo na formação de neurociência aplicada às emoções e às práticas artísticas, onde não só temos o curso Neuropsicologia da Arte Terapêutica, que ministro há mais de 25 anos, mas também temos mais 3 módulos maravilhosos, um de abordagens artísticas em diversas modalidades, onde vocês vão aprender a decodificar neuropsicologicamente cada atividade. Então, a aplicação ela fica extremamente científica nos seus trabalhos. Também nós vamos ter um módulo só da minha experiência, que foi imensa com idosos, principalmente com pessoas com demências, mas eu também trabalho de forma muito interessante com a criatividade em estimulação cognitiva e abordagens de diversas formas. E depois nós vamos ter um módulo só de neuroespiritualidade na arte, que conta uma série de experiências artísticas que tive, que trouxeram essa transmodalidade, o transpessoal e o self acessando o divino em imagens, símbolos, a neurociência da pineal, e várias modalidades aí de tópicos muito lindos, que vêm de estudos muito novos que eu tenho feito, baseados em grandes autores. Então, a formação agora está aberta, iniciando uma turma que iniciou em dezembro, mas ainda é possível entrar num preço muito acessível. E estejam sempre aqui no canal, apreciando as séries e outros vídeos. Eu convido vocês a estarem comigo, curtam o canal e se inscrevam, por favor, para que a gente possa crescer junto com vocês. E essas aulas são gratuitas e eu ofereço de coração para vocês. Já são 7 aulas, então nós temos temas muito interessantes. Eu pretendo continuar toda sexta-feira, até às 18 horas. Essas aulas são publicadas e retomando agora, em 2026, com lindos temas, tá bom? Então, nós vamos começar agora com o tema do corpo em relação à arte, mas principalmente a parte da percepção, de como a gente se percebe, como a gente percebe esse veículo maravilhoso dessa matéria que nos foi dada na nossa existência neste planeta, em que somos, toda a nossa matéria é totalmente ligada à matéria terrestre. Então, nós somos feitos de água e areia, né? E essa areia tem muitos minerais, e aí os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos sistemas, a energia que penetra aqui no nosso corpo e nos dá essa vida, essa beleza do corpo. Mas no cérebro, muitas funções acontecem de forma muito linda, desde a entrada sensorial, através de áreas primárias de percepção corporal, somestésica, soma, corpo, estesia, sensação, e você tem diversos tipos de receptores corporais, em tendões, em músculos, ligamentos, ossos, que trazem a informação de posições, de graus
de tensão dos músculos, de contração, de relaxamento, de tônus, né? Então, além disso, nós temos outras funções complexas que dão o sentido de quem a gente é, que é o esquema corporal, a autoimagem. Então, eu vou entrar aqui na aula para vocês terem uma ideia melhor, mas lembrem-se que essas aulas, elas não substituem o estudo profundo para quem precisa, estejam comigo nos cursos, porque é apenas um preâmbulo, um colorido para vocês, tá bom? A percepção corporal, ela é a chave para você acessar as experiências corporais a nível consciente, mas isso não começa assim fácil, né? Desde criança, ali pequenininhos, a gente já começa a ter as primeiras experiências de posições, de movimentos, no berço, depois na posição sentada, depois no avanço ao domínio do espaço mais amplo, com engatinhar, com ficar em pé, andar. E nós vamos percebendo o nosso corpo em relação a várias outras informações, mas inicialmente é uma percepção do próprio corpo, né? O corpo em si, do próprio corpo, como diz a palavra, né? E depois, quando a gente entra no contato com o espelho, essa criança pequenininha, que ela se vê inteira, é nesse momento que ela tem o domínio do seu esquema corporal. E aí ela começa a se identificar como pessoa. Olha como é importante a imagem do corpo, o ser humano perceber-se na sua totalidade. É a gestalt corporal, a gestalt da imagem do corpo. Então, a chave da identidade é essa percepção, né? Onde você se vê de diversas formas. Olha aqui embaixo, a criança se descobrindo no espelho e traz uma marca, né? Uma digital de quem a gente é e nos diferencia de tantas outras pessoas. Apesar de sermos irmãos, né, em espécie, nós somos diferenciados por essas percepções. Então, muito se viu da expressão desse corpo em várias possibilidades, né? A busca incessante do eu, do Van Gogh, né? Em tantas e tantas, tantos e tantos autorretratos. E muitas vezes o encontro desse olhar, né? O momento que ele corta a orelha no seu desespero, corta a orelha, não quero ouvir, não quero entrar em contato com o mundo. Então, olha que lindo isso, como ele conseguia mostrar, vocês podem ver que em cada olhar dele, nos seus autorretratos, você vê sentimentos diferentes, tá? Como também, né, aqui, porque esse artista coloca este corpo dentro desse casulo? O que é esse casulo do corpo, né? O que é esse entrar para dentro? O que é voltar ao tempo do feto, né? Da barriga da mãe? O pensador, né? O que será que Rodin estava pensando quando colocou tanta expressão nessa escultura? A Frida Kahlo, quanto sofrimento ela expressou nas suas pinturas, né, nos seus movimentos aqui, né? E aqui a gente tem esse quadro a moça com brinco de pérola, e aí uma pessoa fez essa releitura, eu não, infelizmente não tenho o autor, mas olha que lindo como ela traz um outro olhar, né? Fazendo um diagnóstico dessa pintura do Vermeer, né? O que que ele imaginava, né? Quando ele olha aquele rosto, olha, tá fumando, né? Que mulher é essa? Que mulher avançada é essa, né? Será ele essa pessoa que fez essa releitura, que se desejou dessa forma, né? Ou se viu nessa libertação? Gente, é muito forte, né? A expressão do corpo é muito bonita. E o contato físico, a troca do olhar,
né? Olha que lindas essas primeiras experiências do bebê com a mãe, né? O contato das mãos, do rosto, o abraço, como é importante um forte abraço, né? E aí vocês têm a beleza do contato do olhar dessa moça. Olha, isto que esse pintor conseguiu trazer para nós, né? Tão famosa essa pintura. E as mãos, elas são muito importantes na percepção do corpo, tanto no alto toque, até tem um relaxamento da borboleta que chama, né? Que você faz assim, fecha os olhos e você sente como se o mundo estivesse te acolhendo, né? Então você mesmo pode se acolher pelas mãos, né? Pelo abraço. A importância da representação dessas duas mãos na obra de Michelangelo, meu Deus, como quer dizer tantas coisas, né? Tantas coisas, o homem acessando o seu divino, o seu Deus, né? Que conduz, o indicador que aponta o caminho. Olha, e aí o do homem está mais baixo, né? O indicador. Então, ele está precisando de uma condução divina, né? Que quase toca, mas é sutil. Olha que lindo, olha que lindo. Aqui são releituras, né? Eu encontrei várias releituras da criação de Adão, do homem, né? Da Capela Sistina do Michelangelo. O toque das mãos do idoso com o do jovem, da criança por amor, né? Então a gente não precisa falar de amor, é só tocar, né? É muito lindo o quanto esse corpo expressa nas artes, nas diversas funções, na escultura, nas coisas minúsculas, nas sensações, né? O quanto a gente entra em experiências de contemplação apenas pelo tocar e a possibilidade dessas experiências sensoriais nos trazerem dramas motores tão sutis, tão delicados, né? Como o crochê, como cortar pequenininho as coisas, o joalheiro, enfim, tantas funções tão lindas que os seres humanos desenvolveram desde o homem primitivo, né? Como é importante tudo isso. Nas artes, você tem o teatro, que expressa muito o corpo, né? Você tem o movimento da performance, da arte contemporânea, você tem várias experiências psicoespaciais, psicoconstrucionais, de linhas com o corpo, a dança, o contato da voz, os pés, né? Como os pés têm gestos tão lindos e podem possibilitar tantas coisas, tantas expressões, né? Então, eu só posso tirar o meu chapéu para a neurociência do corpo, né, que é maravilhosa. Olha que lindo esse contato com o espelho quando o idoso se vê e se lembra, né, da criança que ele foi, da jovem que ela foi, da mulher adulta, dos seus sofrimentos. Tudo isso está impresso no corpo. Além disso, nós trazemos também todas as marcas, né, experiências de nossos antepassados no nosso corpo. Muito lindo, né? E o rosto? Você pode esconder, você pode falar diferente, mas você não esconde no rosto o que há por trás desse olhar, né? Muitas vezes muito sofrimento. A verdade se expressa, não tem como você esconder. Olha do lado esquerdo, né? Ela lembrando de várias coisas da infância, né? E tudo que ela está sentindo no momento, né? As borboletas que estão úmidas, que não voam mais, né? A ausência de liberdade, a escravidão, a tristeza, que coisa, né? Esse trabalho é maravilhoso. Infelizmente, de novo, eu não sei o autor. E essa criança que habita eternamente dentro de nós é uma percepção desse corpo, dessa liberdade, desse brincar, que estará eternamente em nossas memórias e em nossas memórias corporais, né? Muitas vezes eu me vejo envelhecendo, claro, né? Tá aqui, cabelo branco,
mas eu esqueço que eu estou nessa idade. Eu me vejo às vezes como uma jovem com a vitalidade. O corpo é que mostra que não, né? O corpo é real, ele mostra a verdade, mas ao mesmo tempo mostra toda a beleza das nossas experiências com as nossas marcas, de tudo que a gente já viveu, né? Gente, é maravilhoso isso, né? E olhem que lindo nas fotos, na tecnologia que é em composições fotográficas, né? O quanto, e na expressão desses corpos, né? O quanto esses sentimentos são mostrados, né? De angústia, solidão, de tristeza, desespero, de peso, né? Peso, o corpo fica pesado, o corpo deprimido, o corpo melancólico, né? O corpo quebrado por experiências de dor, quantas influências, o corpo sob pressão. Então, aqui a gente tem todas essas expressões. Não é à toa que a gente tem uma dor no ombro, não é à toa que a gente tem uma dor no quadril, no joelho, não é à toa que a gente engorda, não é à toa que a gente não quer comer. Tudo tem um simbolismo, um significado nessa percepção, né? Muito bonito. E aqui eu trouxe algumas expressões. O Magritte, que é esse aqui da esquerda, né? Ele brinca, né? Com eu posso ver de um jeito, eu posso ver de outro, com a Gestalt, com o que está oculto. Ele é, de certa forma, além de simbolista, né? Um surrealista também, né? Porque ele coloca uma bomba no rosto, na frente do rosto. Isso eu deixo para vocês pensarem. Incrível, né? Olha esta imagem criada, né? De pedras dentro de si, né? De amarração, de aflição, não? Essa do meio também, o corpo todo marcado. Muitas marcas a gente tem, né, gente? E as percepções, elas são muito complexas, vão muito além desses receptores, né? Em áreas muito complexas de associação, entre áreas que a gente chama de heteromodais, né? E as expressões, as emoções, elas são expressas imediatamente no corpo. Não tem como não mostrar, né? E a percepção corporal, portanto, é a capacidade do cérebro de reconhecer e integrar informações sensoriais do corpo. Inclui a consciência da posição, do movimento e estado dos diferentes segmentos corporais. Envolve a propriocepção, que é a sensação de posição e movimentos dos músculos e articulações, a sinestesia, que é a sensação de movimento corporal, né? A interocepção, a sensação dos órgãos internos e estados internos, batimentos cardíacos, fome, sede, frio, calor. A esterocepção, as sensações de estímulos externos que interagem com o nosso corpo, como a parte tátil, a parte térmica e a parte dolorosa, tá? E tudo isso num conjunto forma esse holismo de percepção que traz nestas áreas aqui grandes possibilidades de percepção corporal muito, muito complexas, né? A interação do corpo no espaço, maravilhosa, né? Então, a gente tem áreas específicas para pequenas posições ou para grandes posições no espaço, com a dança, né? O que seria da dança se não tivéssemos a percepção? Tem uma doença, que é uma doença autoimune, que eu esqueci o nome agora, que a pessoa perde as sensações do corpo. Então, ela não mede o movimento, ela faz tudo meio grande, descoordenado, ela não tem problemas motores de impulso motor, mas ela não percebe o quanto, se ela fechar os olhos, ela não sabe aonde ela deve pôr o pé. Olha que coisa, como é incapacitante uma lesão da percepção corporal, né? Então, para concluir, o corpo tem o poder de síntese,
Ele unifica as sensações e a percepção de si, bem como as que se referem ao mundo. O corpo é simultaneamente unificado, por causa do esquema corporal, e unificador, porque ele unifica a nossa, todas as formas de quem somos, né? Na sua constante e simultânea relação consigo e com o mundo. Essa é uma linda definição de Fourier e Epifânio, 1996. Deixo aqui a última frase super bonita: o homem é o seu corpo, e não o homem em seu corpo. Nós não somos separados. A gente esquece que isso tudo é nosso. Somos. O homem, antes de tudo, é um ser falante. Ao denominar-se, ele fala de seu próprio corpo. Em contrapartida, seu corpo fala por ele, até a sua revelia, por vezes. Coste 978. Muito obrigada. Estejam comigo nos nossos próximos episódios com grandes surpresas e coisas muito bonitas. Espero vocês com muito, muito carinho e se inscrevam no canal, por favor, para a gente aumentar esse caminho de passar essas coisas tão boas que eu espero que eu esteja contribuindo aqui com profissionais, com pessoas, com o meu conhecimento. E eu dou de coração esse conhecimento para vocês. Até mais e a gente se vê na próxima semana, na sexta-feira. Ótima semana para vocês.